Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente. Hoje nós temos um convidado que você não tem nem noção. É um cara super especial, super gente boa, um cara assim, acho que você já deve conhecer. Se você não conhece, você tá perdendo muito, assim. Mas assim, depois da vinheta, eu conto quem é e a gente já começa. Você já sabe, antes da gente começar, eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço, que é o combo do YouTube, se você estiver no YouTube, que é deixar o like, que é compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai curtir também. E também eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. E você sabe, da maneira que eu sempre digo, um comentário de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet é um pedacinho polido e elegante. Sem mais delongas, eu sei que eu já estou falando muito, eu quero hoje contar com a participação do meu amigo Jota. E aí, Jota? Tudo certo, Davi, tudo certo. Prazer imenso em ser recebido aqui pelo seu podcast, estou muito feliz. Cara, o prazer é meu. E eu te confesso que eu sou seu fã já faz um tempo. Isso. Tamo junto. É verdade. É verdade. Gira. E, cara, mais do que eu te apresentar, eu queria pedir pra você falar um pouquinho aí de onde você é, qual a sua formação. Sim. Para as pessoas que talvez não te conheçam, que eu acho que é difícil, mas... Não, fala aí, imagina. Cara. Não, é assim, ó. Bem, eu sou físico de formação. Então, eu sou de São Paulo. Cresci em São Paulo. Como você, tenho descendência de portugueses também. Meu pai é português. Torço pra Portuguesa, Davi. Cara, que da hora. Mas é meu primeiro time, viu? Torço pra Lusa, é meu primeiro time. Inclusive, ontem eu recebi um recado, um pedido pra resposta. Antes de eu vou fazendo um parênteses aqui na minha apresentação. Claro, sim. Fica à vontade. Ontem eu recebi um pedido de uma pergunta de uma criança de 8 anos daí de Portugal. E sério, cara, ela mandou áudio pra mim e eu fiquei, claro, super emocionado, né, cara? Fiquei... Mexe com a gente quando você recebe áudio de criança, assim, eu sou pai... Então, mexe comigo. E aí, cara, eu falei assim, olha... Eu sabia que... a criança me falou que ela é de Portugal, tal, mas que a mãe era brasileira. Eu falei assim, olha, eu tenho um grande carinho por Portugal, morei aí. Eu até torço pra Portuguesa. Pede pra sua mãe explicar o que é isso. Jogou a bomba. Joguei a bomba. Mas enfim, eu tenho um carinho. Que da hora. Sou daqui, cresci aqui. Minha família já. Eu sou professor, né? E minha família já é uma família de professores. Meu pai é matemático. Olha. Eita. Meu pai é matemático, minha mãe também se formou em letras, espanhol. Minha irmã também é professora, fez geografia. Meu irmão é doutor em biologia, é biólogo, professor também. Nossa! Então é uma família assim, e eu também sou professor. Literalmente, todos os 5 da família, Davi. Meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, eu mais 2 irmãos, todos os 5 somos professores. Todos nós. Então, nós somos de uma família de professores. Todo mundo na área acadêmica. Que da hora. E foi muito legal, no meu caso. Por que eu fui para exatas, né? Eu acho que eu sempre tive incentivo do meu pai. Meu pai era daquele... Até hoje, Davi, ele faz a mesma coisa que ele fazia comigo, ele faz com a minha filha. Ele fica assim, e aí? A raiz de 24. Raiz de 144. Minha filha tem 10 anos. E aí? Ele fica assim, do nada. E aí? Me fala. E aí? Ele vem com uns probleminhas de matemática, assim. Tipo, no meio do jantar da família, assim, no Natal. Literalmente. Raiz de 24. Literalmente isso. E bota, às vezes, de vez em quando, uns complicados, assim, do nada, sabe assim? Bota umas coisas complicadas, assim, entendeu? Uns negócios... 2 ao quadrado que está elevado ao cubo, a potência não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu. Mas enfim, ele de certo modo me motivou. Eu sempre tive uma tendência mais para exatas também, né?
mesmo no ensino fundamental, no ensino médio, aquela matéria que eu gostava mais era matemática, depois no ensino médio era física, então ir para exatas para mim era um caminho natural. Por que eu fiz física? Por que eu não fui fazer engenharia como você? No tempo que eu entrei no curso de física, que isso foi em 1998, né? Ou 97, peço perdão. E no tempo que eu entrei, era muito comum quem fizesse engenharia tivesse feito antes aquele cursinho preparatório, que o Instituto Federal tem, né? Que é um curso, um curso técnico. Eu acho que hoje a gente pode chamar de curso técnico. Na época, quem iria fazer engenharia era aqueles que tinham um curso técnico. Então eu não me senti seguro de me inscrever em engenharia. Por exemplo, minha segunda opção com certeza seria engenharia elétrica, que é a que eu, no fundo, eu mais gosto, entendeu? Até hoje, para dar aula, é o que eu mais gosto, engenharia elétrica. E talvez tivesse mais rico se tivesse feito engenharia elétrica. Não sei. Depende, sei lá. Mas assim, só um parênteses nisso que você tá falando. É uma brincadeira. Eu arrisquei de entrar na engenharia. Sem ter feito o técnico. Sim. E dei umas apanhadas, cara. Você deu uma apanhada, né? Principalmente nas aulas de laboratório. Sim. Os caras sabiam tudo ali, já conhecia as paradas e eu, tipo, onde que eu ligo aqui? Onde que eu ligo esse negócio? As aulas teóricas de boa, mas, tipo, as aulas práticas, deu uma apanhada ali. Então, era exatamente esse o meu medo. E na época, todo mundo que iria fazer engenharia tinha feito um curso técnico, né? Aqui era muito famoso aqui em São Paulo, que você daqui de São Paulo também era o Instituto Federal. Aí você tinha outros cursos técnicos aqui em colégios públicos mesmo. E tinha um Einstein, que era perto na Zona Norte, perto de casa. Mas eu não tinha feito curso técnico, eu não estava sentindo seguro, então decidi fazer física. O curso de física, ele não foi simples. Hoje eu entendo que dava até para fazer engenharia, mas, enfim, então, era a minha cabeça da época. Eu acho que foi mais difícil, assim, a física eu acho mais difícil do que a engenharia, cara. Exatamente, talvez tenha sido até mais difícil, Davi, mas na época a dificuldade ela vem muito como nós entendemos a coisa, né? Não é a coisa em si, mas como nós entendemos aquela coisa. Então eu olhava para engenharia e tinha medo. Mas por que eu tinha mais segurança em física? Porque eu fui muito bem no ensino médio em física. Eu estudei num colégio público chamado ETAL, aqui na Zona Norte, né, no bairro do Limão, e eu assim, a minha menor nota em física no ensino médio deve ter sido 9. Eu ia muito bem em física, mas muito bem em física. E aquilo me chamou a atenção. Pô, será que eu sou bom em física porque eu sou bom em física ou porque às vezes você fica assim, será que o professor tá pegando leve comigo? Sabe assim? Não sei se você fica assim, será que é... Então você fica numa incógnita, né? Muita insegurança, né? É comum de aluno do ensino médio, tá? Não tô... Então, você aluno de ensino médio que tá vendo esse vídeo, não importa, porque esse vídeo vai ser atemporal. Se você se sente inseguro, se você se sente, cara, será que eu não sou capaz? Todo mundo se sentiu, viu? Fica cegado. Esse é um sentimento recorrente. E eu só vou traduzir aqui para Portugal, é o secundário. É o secundário, exatamente. Aí em Portugal é secundário. Então a gente fica assim, perdido. Será que é isso? Eu vou entrar na faculdade e vou tomar porrada de todo lado. Então eu fui fazer faculdade de física, um pouco inseguro, tanto que minha opção original foi física com ênfase em física médica. Minha opção original. Legal isso, hein? Legal. Na época estava em alta. Principalmente porque eu não tinha condição de fazer medicina, eu nem queria fazer medicina, porque minha habilidade era muito técnica, eu era bom em matemática. Então eu sabia que eu tinha que fazer exatas, mas também queria fazer algo diferente. Então eu fui fazer física com ênfase em física médica. Um curso muito bom na PUC, aqui em São Paulo. Na época tinha esse curso. Então eu fui fazer física com ênfase em física médica. Chegando lá, obviamente, tive todas as matérias clássicas dos 2 primeiros anos. No terceiro ano, a gente foi... Eu lembro que a gente foi fazer uma visita a um hospital. O professor Scaff nos levou ao hospital e para ver como que funcionava a questão de radioterapia. No dia que eu fui no hospital e vi
como que trabalhava o físico médico no hospital em radioterapia, eu tive certeza que ali não era a minha área. Não porque o trabalho não é lindo, ele é maravilhoso. Só que eu sou muito, como é que eu posso dizer pra vocês, assim, eu sou meio sensível, assim. Cara, eu choro em festa de debutante, mano. Eu choro, festa de 15 anos, eu começo a chorar. Então, eu entendo, cara. Então, tipo assim... É pesado, o ambiente hospitalar é pesado. Pra todos os funcionários. Mas assim, que fique claro que é um trabalho lindo. Porque a maioria das pessoas são sim curadas, são sim salvas, necessário. É um uso da radiação pra algo benéfico. É a coisa mais linda, gente. Só que eu sou emocional. Eu sou aquela pessoa que, né, chora em festa de debutante. Então, cara... Então não tinha condição. Eu fui naquilo, Davi, eu falei assim, cara, sem condição. Sem condição. Eu me lembro da cena, eu sei qual era o hospital, vou até dizer qual era o hospital, que era o Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo também. Eu falei, mano, não tem condição, eu não tenho condição. Se eu vier aqui, um paciente vier falar comigo, começar a chorar, o paciente vai ter que me tratar, que eu vou ser levado pra uma maca, pro hospital. Não tem condição. Cara, a gente tá rindo, mas assim, o ambiente hospitalar para todos os funcionários, não é só pro médico. Para quem tá de linha de frente ali com o paciente, mas para quem não tá também, é um ambiente emocionalmente carregadíssimo, né? E por isso que eles merecem... Você vê muita coisa. Eles merecem parabéns, viu, Davi? Fica aqui, parabéns, porque é um trabalho necessário e não é uma habilidade simples, tá? Não é. Não é um negócio simplesinho, não. É um negócio que é difícil. Exato. E eles estão de parabéns ao quadrado. E aí eu falei, cara, não é isso, eu tenho que ir pra outra área. Emocionalmente mais tranquilo. Exatamente, emocionalmente, que não mexa tanto comigo, porque não vai ter jeito, eu não vou conseguir trabalhar. Eu só vou chorar. Então, é melhor eu ir pra outra área. E aí você vai se descobrindo na faculdade, né? Você vai se descobrindo aquilo que você gosta mais, aquilo que tem mais jeito pra nós, assim. E aí eu fui para o Instituto de Eletrotécnica e Energia. Eu fui para o IPEM fazer iniciação científica. Fiz iniciação científica em detectores proporcionais de cátodo resistivo. Detector de radiação de fundo. Era um detector específico, mas fiz iniciação científica em detectores. E do IPEM eu fui fazer um desenvolvimento tecnológico industrial, que era uma bolsa específica do CNPq para aquela época, que isso aí já é 2002, 2003, eu não tenho tanta certeza, mas é mais ou menos essa fase. Uhum. E aí eu fiz 2 anos usando essa bolsa, que era uma relação entre público-privada, era uma bolsa para desenvolver algo na faculdade que pudesse ter aplicação no meio empresarial, na indústria. E aí eu fui trabalhar com raio-x, que era muito... com equipamento de raio-x, que é puramente física, é física nuclear mais fundo, só que não é tão... Eu tô no equipamento, não tô na aplicação do equipamento no paciente, então tá tudo bem, eu não vou ficar chorando se o equipamento quebrar, né? Você entendeu? Exatamente, sim, cara. Entendeu? Então, e você ajuda a finalidade. Sim. O cara lá na ponta que tá aplicando também precisa de você que tá no back. Então eu fiquei lá por 2 anos, aí tive 1 ano em Portugal, depois voltei e fiquei mais 2 anos, sempre com essa bolsa. Depois fiz mestrado nessa área também e fui dar aula numa universidade aqui em São Paulo, que é a Unip, ao qual eu tô até hoje, né? Até hoje eu sou funcionário da Unip, né? Tô dando aula na Universidade Unip, dando aula no colégio, enfim, aí fui para a área acadêmica mesmo, de ser professor. Uhum. E tô até hoje. Na docência, gosto disso, amo isso aí, gosto muito. É mais ou menos isso aí, a minha ligação em história, no contexto histórico, com a parte profissional, né? A parte profissional. Cara, que legal. E você tocou num assunto aí que para mim também é bem importante, que eu me lembro quando eu tava ali no ensino médio, parecia assim que eu tinha que escolher o meu destino, o meu futuro, numa única chance. Quando você é adolescente, você tá nessa fase, é tudo muito platônico, é tudo muito intenso, né? E aí, cara, assim, isso que você falou de na faculdade, você ir se descobrindo, você faz uma matéria ali de ouvinte, faz um projeto,
Aí você descobre que você gosta de uma coisa Sim. que antes você nem conhecia. E aquilo que você achava que ia ser legal, você... não é tão assim. E, por exemplo, eu também comecei na engenharia elétrica e agora Sim. eu tô na astrofísica extragaláctica. Sim. Tipo, que eu não fazia ideia que eu ia pra essa área. Sim. E aí você contando, cara, eu acho legal a gente dar esse ponto pros jovens, pra galera que pode estar passando por esse período, que tipo assim, vale a pena ter um pouco de calma. Claro. Que muita coisa boa pode acontecer, né? Muita oportunidade boa vai aparecer e você tem que estar estando preparado, é só correr pro abraço, né? Claro. À medida que você vai trabalhando, as oportunidades vão aparecendo. Né? O descobrir não é uma coisa instantânea, viu? Você que tá assistindo, eu vou dar uma dica. Descobrir não é uma coisa assim, tipo, virei uma chavinha e me descobri. É um processo. Então, é bem uma frase assim, é bem meio poético, meio Bob Dylan, mas a questão não é o fim... É meio Bob Dylan. Eu gosto do Bob Dylan, viu? É legal. Mas a questão não é aonde você vai chegar na estrada, mas o final da estrada, mas o percurso até o final da estrada. Acho que esse é o lance, assim. A descoberta é um processo, não é um acontecimento. Então, e foi o que aconteceu comigo, e sinceramente, nesses anos de docência, e já deu mais de 20, todo mundo é assim. As pessoas esperam que seja um acontecimento, mas não é um processo. A gente vai se descobrindo no meio do processo. Eu me descobri professor. No fundo, no começo, como vocês podem ver na minha própria história, eu não sei se eu ia ser... Eu não tava querendo ser professor. Eu tava fugindo. Eu tava lá, vou por ali, vou trabalhar na área industrial, né? Vou tentar mexer com... A minha bolsa era para ter contato com a empresa. Então, eu tava indo por esse lado, né? A bolsa que eu tinha do CNPq para ter contato direto com a empresa. Então, mas não era a minha grande habilidade, né? Minha grande habilidade era a docência. Eu fui descobrindo isso. Não foi uma coisa acontecendo. Não foi uma coisa que aconteceu, né? É igual andar de bicicleta. Vai aprendendo. Claro. Cada vez melhor. Exatamente. Exato. E eu acho muito legal o ambiente da graduação, ou como aqui em Portugal falam, durante a licenciatura. A licenciatura. Que é pra você, quando tiver oportunidades diferentes que pintam, sei lá, cara, você pode ir pra uma feira de ciências representar a faculdade? Vou. Claro. Cara, você pode ajudar um professor a aplicar uma prova? Bora. Claro. Porque essas coisas... Eu fui um cara que também... Eu participei de muita coisa, assim. Outras... E serve pra você ver o que você gosta e aquilo que você também, tipo, não gosta. É muito legal, cara. Então, eu acho que você também englobou, né, as oportunidades, assim. Sim. E a graduação é pra isso, né, mano? Sim. É pra testar pra se descobrir. mesmo. É pra testar. É exatamente isso. Essa é a função da graduação. Mas foi muito legal a minha graduação. Tenho saudades, assim... Tenho ótimas lembranças da graduação. Foi demais. Que da hora. E já que a gente tá nesse assunto sobre caminhos e trajetórias... Sim. Eu conheci você pela internet. Sim. Acho que uns 2 amigos meus aí de São Paulo, eu já tava aqui em Portugal, me mandaram um vídeo e falaram, olha esse cara, mano. Tipo, lembraram de mim na hora, né? Olha esse cara, você tem que ver. E eu fui ver. E assim, cara, conteúdo muito bacana nas redes sociais que você tem desempenhado. Davi, que isso. E assim, eu te conheci pela internet, você gentilmente me atendeu aqui, topou fazer esse podcast. E eu queria que você falasse um pouco como que é o lance também muito importante dentro da ciência, que é o que a gente chama de divulgação científica. Sim. Porque, na verdade, no laboratório, nos institutos, é uma coisa muito técnica. Sim. Mas a sociedade precisa saber e ser educada e ter os resultados que estão acontecendo de uma maneira mais, digamos assim, não sei se essa palavra existe, mais palatável, mais fácil, mais tranquila. Sim. E o trabalho que você tem feito aí nas redes sociais de trazer um pouco mais de educação, de informação, de uma maneira gratuita, de uma maneira acessível. Queria que você falasse aí, cara, como é que foi esse seu processo de migrar para as redes? Eu sempre tive...
Eu acho que o professor, Davi, ele já é um natural divulgador científico. Tem que estar na veia do professor aquela questão de transformar algo que possa ser difícil. Isso tem que ser uma função de um professor. A grande habilidade do professor é fazer algo que é tecnicamente difícil ser palatável, vou usar, né, a mesma palavra, palatável para alguém que está ali procurando o conhecimento. Então o professor tem essa função. Eu tenho comigo uma frase também do Rubem Alves que é assim: o grande professor, ele tem que gerar o espanto. Ele tem que trazer para o aluno, o cara vai se assustar. Que frase boa, cara. É um espanto, é aquele impacto emocional que você fala assim, deixa o cara assim. Com aquela cara de uau, que louco isso, professor. E eu acho que essa é a função do professor. Porque assim, no fundo, Davi, a maior parte das coisas que eu e você aprendemos, a gente aprendeu por nós. Entendeu? O professor, ele é aquele que vai regular ou direcionar as pessoas a encontrar o seu caminho. Mas quem vai fazer o seu caminho? Cada um vai fazer o seu caminho. Amigo, você que está assistindo, você é o ator da sua vida. Você é o ator principal da sua vida, não é seu professor, não é seus pais. Você vai ter que construir a sua história. Eu acho que a função do professor tá aí, em ajudar o aluno a encontrar a história dele. Entendeu? Eu acho que, eu vejo isso também como pai, tá? Também posso falar disso aí, depois eu falo. Eu vejo isso também nos meus filhos. Eu sou pai, eu falo, cara, eu tenho que ajudar meu filho a encontrar o caminho dele. Entendeu? Então, aí nesse ponto, o professor, eu acredito que ele já é um natural, considerando tudo isso que eu tô falando, o que eu defino como professor, como a construção do que é professor na minha cabeça, o professor, naturalmente, ele já é um divulgador científico. Ele nasceu um divulgador científico. Ele nasceu um cara que vai pegar algo que é mais complicado e vai tentar deixar algo mais palatável e dar o que eu chamo de espanto. Porque assim, vamos falar da sua área. A Lady Hubble, se eu quiser aprofundar, ela é difícil. Dá pra complicar. Exato, sim. Mas pra quê? Tudo dá pra complicar. Tudo dá pra complicar. Mas pra quê? Porque se o aluno tiver a curiosidade, se ele tiver o espanto, se essa for a habilidade dele, ele vai aprofundar sozinho. Vai. Ele vai. Ele vai sair como eu saí. Por exemplo, sei lá, teve coisas na faculdade que não foram tão aprofundadas pra mim. Relatividade foi uma delas. Eu aprendi relatividade vendo vídeo do Familab, nos Estados Unidos. Olha. Foi aí que eu fui aprender relatividade geral. Porque é algo que é mais difícil. Você com certeza sabe mais relatividade geral do que eu. Mas não é algo simples, cara. Não é algo... É difícil. Então, é difícil. Então, cara, é isso. Se o aluno ganhar o espanto, ele vai procurar sozinho. Então, cara, olha lá. Então eu pego a equaçãozinha do mais simples. Eu não vou ficar discutindo se a constante de Planck tá certa ou tá errada. A constante de Planck não, perdão. A constante de Hubble tá certa ou tá errada. Eu vou deixar você... existe a constante de Planck, tá, gente? Mas agora no contexto é Hubble. Sim. Eu vou deixar pra você que tá na academia agora. Você vai ficar louco aí brigando com todo mundo, e é natural, e é isso mesmo, e tem que discutir. Mas ali, cara, eu vou trazer um conceito simples. V é igual a H vezes D. Olha, gente, como é fácil. Você entendeu? E dá um espanto pro cara perceber assim, caramba, não é tão complicado assim. Será que eu não tô com mais medo? Davi, você tá aí? Opa, voltou. Voltou. Perfeito. Será que, sabe assim, o espanto vai fazer a pessoa se pensar, se encontrar. Será que isso não é meu caminho? Será que eu posso tentar? Porque existe o medo. Eu tava no final do ensino médio morrendo de medo se eu ia ter condição de fazer faculdade. Porque será que eu fiz colégio público, será que eu vou conseguir a matemática? Será que eu vou... Será? Você tá falando de mim, cara. Você tá falando de mim. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Cara, você consegue. Se essa é a sua habilidade, se é isso que você quer, você vai conseguir. Então esse é o ponto, assim, do professor. E aí, ir pra internet como divulgador científico mesmo, aí encarar, meter as caras mesmo, né? Foi no período da pandemia. Eu já tinha essa vontade já antiga de montar algo que pudesse levar a física de uma forma mais prática. Eu tinha na minha cabeça uma frase, Davi, que era assim:
física não é para alguns, é para todos. Eu queria levar essa frase para todo mundo. Física não é para alguns, é para todos. Eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, cara. E eu trazia isso nas minhas aulas, Davi. Esse processo em mim está acontecendo há muito tempo. Lembra que eu falei? Não é o fim da estrada, é a estrada. É a estrada. Né? Então, isso está acontecendo em mim já há muito tempo. Teve uma hora, eu lembro que alguns anos atrás eu estava fazendo aquelas equações do movimento uniformemente variado, resolvendo aquelas drogas daqueles exercícios da FUVEST. FUVEST, não me chame para fazer publi, não gosto de vocês. Cara, eu olhei para aquilo. Eu falei, pra que eu tô fazendo isso? Sabe assim, você se pergunta, mano, eu olhava pra cara dos alunos, assim, tudo suando, pra que essa habilidade? Eu tô aqui em matemática, vamos provar. Pra quê? Sabe assim, o aluno não vai ser bom aluno porque ele sabe integrar o seno ao cubo de x. Sabe assim? Sabe aquela coisa? Eu terminei a minha aula. Sabe aquela coisa do professor, né? Não é uma crítica aos professores, mas é ao contexto educacional do Brasil durante um tempo, tá? Não é crítica a professor pessoal, não é pessoal nenhum. Mas sabe aquela coisa do contexto da educação no Brasil que era assim: eu hoje fiquei 3 horas resolvendo a integral do seno ao cubo de x. Pra cobrar isso. Pra quê? Você entendeu? A questão não é resolver o seno ao cubo de x, mas é você. Você explicou pra que o aluno vai usar isso aí? Você entendeu? Pra que? Você explicou pelo menos pra ele o que é integrar o seno ao cubo de x? Ou ele tá simplesmente fazendo um monte de conta, um monte de matemática e não sabe dizer, não tem a menor ideia de onde vai usar? Olha que eu tô falando pro engenheiro elétrico, hein? Exato. Você entendeu? Então, esse contexto na minha cabeça tá acontecendo há muito tempo. Eu fico assim me perguntando, peraí, e se eu trazer a origem da física mais filosófica, mais entender o processo, né? Os conceitos. E a conta vai ser uma naturalidade, uma habilidade analítica como de conta, você ganha com o tempo. E quanto mais você faz, melhor você vai ficar, normal. Mas e o contexto? Você tocou num ponto que é isso, cara. É isso. Entendeu? É isso mesmo. É isso, cara. Tipo, você saber primeiro ter esse espanto, ter essa curiosidade. Isso. Depois a parte analítica vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência. Porque você vai querer ficar ali debruçado resolvendo, porque você teve espanto. Exatamente. Você vai ficar ali debruçado até você entender aquele negócio. Sabe aquela passagem matemática que você fica 2 horas assim, o que o professor fez aqui? Você vai ficar 3 dias, mas você vai conseguir descobrir. Porque o espanto tá dentro de você. Você quer descobrir aquilo. Então eu tô me questionando nesse contexto já há muito tempo. Já vem isso dentro de mim, assim. Então minhas aulas pro ensino médio, né, que eu dou há muito tempo, minhas aulas pra faculdade, que eu já dou aula na faculdade há mais de 15 anos, elas estão mudando. Elas vêm mudando. Eu venho trazendo, cara, essa construção dentro de mim de forma a expressar. Levar pra internet foi uma oportunidade que eu ganhei na pandemia. A pandemia me deixou dentro de casa por um período longo, a nós todos, né? E aí o fato de eu ficar muito tempo dentro de casa, eu falei, cara, vou usar isso como uma oportunidade para fazer a divulgação científica, para ser o professor que eu sempre fui, entendeu? Para ser o professor que eu sou, que eu sempre, é uma questão de ser, entendeu? Então, eu sou professor, eu posso estar coordenador, estar alguma coisa ali, eu tenho cargo de coordenação na faculdade, mas eu sempre falo, coordenador eu estou, professor eu sou. Isso é meu, isso eu sou. Então eu posso estar, eu vou poder aplicar isso, levar isso para mais pessoas. Então deixa eu ver se dá certo. E comecei. Faz um vídeo, aprende a editar, que é uma coisa que também demanda tempo. Aprende qual é a forma de linguagem que você pode falar
para as pessoas na internet. Enfim, aí você começa a passear e testar e errar. E errar. Errar. É essencial errar. Errar é... Eu acho que errar é a essência da vida. É sério, Davi. Errar é a essência da vida. A gente é uma pessoa... Nós somos seres humanos em construção. Então, errar é um processo que faz parte da nossa construção. Então, errei muito na internet. Para poder... Sério? Muito, Davi. Muito, mas muito. Ué? A gente erra... que é igualzinho que acontece em sala de aula, tá? Você que quer ser professor que está aqui, se você acha que você nunca vai passar por um exercício na sala de aula e você parar assim, gente, eu volto com ele na próxima aula porque eu não estou conseguindo resolver, cara, você vai passar. Sinto muito, mas você vai passar por isso. Todos passam. Não tem. Acontece. Não é só porque você não sabe o exercício, mas porque também naquele dia você às vezes está mal. E o exercício demanda de uma parte do cérebro que você não está conseguindo, cara, não dá. Gente, ó, não dá, esse exercício não dá, amanhã eu trago para vocês. Isso acontece, isso faz parte. E eu acho lindo, porque é o que nos caracteriza como humanos. O ser humano não é aquele que não erra. Isso aí é uma máquina, querido. Se você quer alguém que nunca erra, você não está procurando uma pessoa, você está procurando uma máquina. Você está procurando um robô. Pessoas erram e é natural. E o errar faz parte da construção. Então eu errei muito na internet, erro, né? Ainda erro. É natural o errar. Então, e o errar me faz aprender. Aprender. E o aprender constrói uma pessoa melhor. E assim vai indo. Eu acho que esse é o processo. Eu estou em outra fase hoje na internet. Eu estou numa fase, hoje, por exemplo, no dia da gravação desse vídeo, eu estou numa fase mais migrando para vídeos maiores. Porque eu comecei na internet com vídeos um pouco maiores, migrei para vídeo curto, que era o lance assim, que teve em mim, falei, vou ensinar relatividade em 1 minuto. Vídeos TikTok, cara, vídeos shorts de 1 minuto. Vou ensinar relatividade em 1 minuto, que a gente levou 10 anos para aprender, vou tentar fazer em 1 minuto. Então, que é o desafio. E aí saio para vídeo curto, e agora eu acho que tá no tempo de eu voltar para vídeo longo. Entendeu? Então é uma eterna descoberta, eterna, construção. E eu tô muito feliz com isso, muito feliz. Então essa é a parada da divulgação científica. É um professor. Cara, que legal isso que você tá falando, porque às vezes as pessoas podem achar que grandes coisas nascem de um dia pra noite, assim. Não. Então, isso que você tá fazendo na internet é apenas agora deixando público uma coisa que você já faz há muitos anos. Exatamente. Né? Exatamente. Você falou tudo. E é um bocado também o meu processo aqui também na internet, que eu sou ainda pequeno aqui, ainda recente também, comecei faz pouco tempo, mas isso de conversar com as pessoas. Sim. Sobre ciência, sobre filosofia, sim, sobre fé, que eu gosto de misturar todas essas coisas. Sim. Eu já faço isso há muito tempo. Sim. E aí também surgiu, há pouco tempo atrás, a galera meus amigos falavam, cara, você tem que fazer um podcast, mano, porque essas nossas conversas você podia abrir para outras pessoas. E claro. aí, não sei lá. E aí que começou também, mas assim, é deixar público uma coisa que você já tá fazendo, já tá rolando, né? Exatamente. E essa acho que é uma chave que você deixou. Exatamente, é o que a gente já é. Exatamente, nós já somos isso, é só deixar público. Então, e esse é o caminho, assim, esse é o caminho. Eu acho que o professor ainda nos dias de hoje, por exemplo, eu acho que tem um papel essencial. Eu acho que o divulgador científico com formação é importante. A formação é importante, porque há muita divulgação de forma... não estou falando da pessoa que erra, eu erro, todo mundo erra, mas estou falando da divulgação, digamos assim, estou falando dos terra plana da vida. Ok. Uma divulgação irresponsável, irresponsável, sem base, né? Exatamente, que não, peraí.
Então, aí eu sempre ensino, assim, quando você vê coisas muito fora do contexto, veja a formação da pessoa. Vai lá, procura a pessoa na internet. Vai lá, procura a pessoa no Lattes, né? Aqui no Brasil a gente tem o Lattes. Vai lá, põe o nome dela no Lattes. Sim, tem. Quem é essa pessoa? Por onde ela passou? Quem contratou essa pessoa? Quais foram as empresas a qual ela trabalhou? Porque a questão é, para dar informação, é interessante que a pessoa tenha formação para tal. Né? A informação ela tem que ter um pouco do peso da formação. Por onde esse cara passou? Claro. Tem que ter uma história. Entendeu? Para você conhecer a árvore, você tem que olhar os frutos, Exatamente. Né? Então dá uma olhada na vida do cara. Dá uma olhadinha na vida do cara. Eu acho que isso é essencial para que coisas como essa que eu acabei de dizer, ou outras situações que são extremamente delicadas, cara, de pessoas que falam. Assim, você falar, cara, eu não tô falando. Veja, Davi, que fique claro, eu não tô falando do erro. O erro é natural. Errar uma conta na lousa, isso aí, meu filho, todo mundo faz toda hora. Eu não tô falando do erro. Claro. Eu tô falando da má intenção, da divulgação irresponsável da ciência. Essa é a questão. Né? Da coisa sem sabedoria. Por exemplo, a gente, no tempo aqui da pandemia, ficou aqui, tal remédio, tal vacina. É natural ficar esse tipo de coisa. Mas eu sempre falava assim, quando a coisa fica muito... Eu falei isso aqui na internet, quando a coisa fica muito tensa, e era um momento tenso, eu entendo, cara, se apega no método científico. Vai no método científico. Aí, eu falava isso aqui, não olha quem está falhando, olha o método científico. Não olha para a pessoa, porque se a gente olha para a pessoa, cara, Newton cometeu erros. Quem sou eu? Pois é. Quem tá perto de Newton, velho? Einstein cometeu grandes erros. Aliás, ele mesmo assumiu alguns. Então, cara, para de olhar pra pessoa. Não, a pessoa tá falando isso, a outra pessoa tá falando isso. Não, vamos pro método. Agora acabou. Parou. Agora é resultado, hora, né? Agora é a gente olhar pro método, se acalmar. Vamos lá. Hipótese, testa a hipótese. Sabe assim, Davi? Vamos pro certinho, vamos lá. Porque é um momento tenso mesmo. Eu entendo as pessoas ficarem assim, viu, Davi? Claro, eu natural, entendo, claro. Eu também. Isso é nosso. Então, cara, vamos agora. Agora parou tudo, vamos olhar processo por processo. E aqui, porque pessoas, não adianta a pessoa falar. Interessa. É o Newton que tá falando. O Newton errou, entendeu? Newton calculou a profundidade do poço do inferno. Então calma lá. E Newton é genial, entendeu? Mas é uma pessoa. Cara, pra mim foi o maior cientista. Eu também. Mim, eu tô com você. Ele é inigualável. Eu sei que tem uma galera aqui que tá assistindo, provavelmente vai gostar do Einstein, mas... E o que assim, a gente tá falando, sei lá, entre Pelé e Maradona, assim, dois caras... geniais. Top, bons, Mas o Pelé Einstein, é o Newton. Assim, Eu não vou complementar mais nada. Pra mim, o Pelé é o Newton. Exatamente. Pra mim, o Pelé é o Newton, cara. O cara é cálculo diferencial integral. Davi, o que foi aquilo, velho? Cara, é aquilo, ele tá resolvendo a física e, falta a matemática pra me resolver isso. Peraí, deixa eu resolver. Mano, Deixa eu inventar o cálculo. Mano, o Newton, assim, não dá pra acreditar que o cara tá no século XVI. Você fica assim, mano, como é que esse cara fez isso? Então, é assustador. Exato. É assustador. Newton chega a assustar, assim. Então, você pega caras como esse, erraram. Então, no momento de tensão, foca no método científico e manda abraço e já era. Eu acho que esse é o lance, assim, da divulgação científica pra gente ter uma divulgação científica séria, entendeu? Claro. E você falou umas coisas que são bem interessantes, assim, a gente tá numa onda da galera hoje em dia, aí, principalmente, sei lá, a geração Z, Sim. falar, não, cara, não precisa fazer faculdade, porque não sei quem não fez e agora é bilionário, sei lá, o outro lá da Apple saiu fora no meio do curso e, assim, é uma coisa que é engraçada porque, sei lá, não vou generalizar,
Mas acho que 99% das pessoas que eu ouvi falando isso, não precisa fazer faculdade, não fizeram. Eu posso... E acho que 100% das pessoas que fizeram falam assim, não, vale a pena. Exatamente. Ô Davi... Então... O que você acha disso, cara? Eu vou falar o seguinte, cara. Eu acho impressionante, porque essas pessoas... o Steve Jobs saiu da faculdade, não terminou a faculdade e tal. Tem muito disso. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, cara. Quando você vai fazer um experimento, quando você vai fazer uma avaliação técnica de um acontecimento, e você trabalhando com astrofísica, ou eu aqui em física nuclear, sempre haverá um ponto que aparece fora da curva. Sempre você fala, mano, como é que aconteceu isso? Você fica assim, mano, como é que aconteceu isso? Aí você fica... Aí, em geral, a reação é, vou testar 550 mil vezes para ver se esse ponto reaparece. E ele e ele dificilmente volta a acontecer. Então, o que eu quero dizer para você, querido? Os pontos fora da curva acontecem, mas isso não significa que eles vão se repetir. Não é padrão. Não é o padrão. Então, o que você vai fazer? Você vai arriscar por um negócio que pode ser completamente aleatório, extremamente raro, ou você vai pelo mais provável? Porque é, na verdade, quase que uma certeza, né? A formação é certeza que você vai ter uma profissão. A formação é certeza que você terá uma profissão. Você pode ter dificuldades, o país pode estar numa crise econômica, o Portugal está numa crise econômica nesse momento da gravação do vídeo, o Brasil também. Pode haver crises, mas a profissão você terá. Então, você vai em algo que é uma certeza, ou você vai em algo que aconteceu com 1 a cada 1 bilhão. Aí. 1 bilhão, não sei, estou exagerando, mas é extremamente raro. Eu preciso parafrasear minha mãe, a Dona Bela. Sim. Quando eu estava para começar o curso de engenharia, e aqui em Portugal são 3 anos, e você já sai com mestrado, é diferente, mas também o cara fica o dia todo na faculdade. Sim. No Brasil são 5 anos, né? Pelo menos de onde eu fiz era 5. Sim. E aí eu falei pra minha mãe, mas é 5 anos, né? Ela falou assim, filho, 5 anos vai passar de qualquer forma. Se você fizer, você daqui 5 anos vai ter o curso. Se você não fizer, esses 5 anos vão passar e você não vai ter nada. Você que escolhe. Os 5 anos vão passar. Espetacular. Espetacular. Então, e a gente tá, assim... Isso tem que virar um corte, hein, Davi? Tô brincando. E vai virar. Tem que virar um corte, cara. Cara, porque assim, a gente tá vivendo, eu acho que numa geração que as pessoas focam muito nesses pontos fora da curva. Exatamente. O que, ok, eu não quero estimular ninguém, talvez você possa ser um desse. Claro. Beleza, mas em paralelo... Claro. Minha mãe diria isso, pelo menos. Em paralelo... Garante o seu, querida. Garante o seu, exatamente. O ponto fora da curva, ele pode vir de qualquer jeito, Davi. Claro. O ponto fora da curva pode vir de qualquer jeito. Não, se fala muito do Steve Jobs, mas tem outros grandes nomes que fizeram faculdade. Então tem que tomar muito cuidado com a forma com que se usa. Se não usa isso, na verdade, como um step para não fazer aquilo que, na verdade, é a nossa obrigação de fazer. Procurar uma formação, procurar se informar, se formar e ganhar uma profissão. Aliás, a probabilidade de você se tornar um fora da curva é muito maior estando dentro da formação. Por exemplo, o próprio Steve Jobs, que é o exemplo de todo mundo que fala isso, pelo menos comigo, Steve Jobs é muito usado, ele começou a Apple, ele estava na faculdade. Então, se não me engano, aqui né? Então, mas ele não é que ele não entrou. Não, a coisa aconteceu. O cara do Facebook também. E numa faculdade difícil. Entendeu? Não sei se foi Harvard que eu também não tenho certeza. Era uma dificílima de entrar, assim. O cara do Facebook é a mesma coisa. Ele estava na faculdade, foi lá que ele conheceu os amigos, foi lá que ele começou a bendita da rede social. Muitas das ideias de tecnologia aconteceram atual lá, na faculdade. Nasce nesse ambiente. Exatamente. Cara. Então não é assim, não fiz faculdade, vou... Não, cara. Isso não é assim, cara. A faculdade sempre te dá algo que é muito importante pra gente chegar nesse ponto.
que é a oportunidade de errar. É o que eu tava falando aqui. A faculdade vai te dar a oportunidade de errar. Que é o que você precisa, cara. Você errar. O quanto Exatamente. antes você errar, antes você aprende. O quanto antes você aprende, antes você chega lá. Então... Quanto antes você pôr o dedo na tomada, antes você sabe que dói. Exatamente. Vai pra... Exatamente. Então acho que a gente precisa trazer esse contexto aí. Muito legal, né? Cara, e você tocou num ponto que é muito legal, que é que as pessoas, os cientistas, também são seres humanos. Sim. Erram. Sim. Mas agora, o lado positivo de ser seres humanos, os cientistas, ao contrário do que muita gente acha, também comem, também vai no banheiro. Sim. Também tem dia... porque tem gente que acha que os cientistas são, assim, tipo, sei lá, semideuses, que sabem tudo. E tem um pacote de coisas, né? Tipo, ó, se você é cientista, você tem que cumprir todas essas agendas, você acredita nisso e você não acredita nesses pontos. Sim. Né? E esquece que, tipo, cara, todo cientista é um ser humano, que no final do dia, sei lá, só quer ir pra casa tomar um banho e, se for de sexta, comer uma pizza. Exatamente. E vai ter ali as suas preferências, vai gostar ou não de tal banda musical, vai exercer ou não uma fé. Exatamente. Tipo, vai ou não domingo pra igreja. Exatamente. Vai assistir um jogo. E assim, por outro lado também, é uma coisa que eu tento desmistificar aqui nos episódios que eu faço, que é... Assim, eu acho que tudo na vida, o segredo é equilíbrio. Sim. Né? Então, assim, tem pessoas que tentam fazer uma dicotomia, né? De tipo, sei lá, de segunda a sexta eu tô no laboratório e ali, cara, não tem espaço pra nada além daquilo. E de domingo, sei lá, eu vou pra igreja, eu sei lá, gosto de arte, filosofia. E aí, é claro também que o cara no ambiente de trabalho ficar falando só daquilo, não é pra isso que ele tá ali. Claro. Mas eu acredito num modelo, cara, equilibrado, de conciliar as coisas. Tipo, enquanto eu tô ali no laboratório, eu consigo sim, no meu ver, na minha perspectiva, também desenvolver ali a minha fé. Claro. Também perceber ali traços daquilo que eu ouvi na igreja no domingo. E na igreja no domingo, cara, eu também, tipo, durante o que eu tô ouvindo ali, durante o sermão, eu também faço o que eu faço no laboratório. Também tenho um pensamento crítico, isso tá certo, isso não. Claro. Me convenceu, aquilo, vou checar. E aí eu queria, cara, que você me falasse aí, a gente já bateu um papo antes, você também tem uma fé, você tem exerce essa fé. Sim. E como que é pra você esse lance de conciliar a ciência, o método científico, sei lá, as equações diferenciais lá, e exercer uma fé que eu já sei, mas assim, é uma fé cristã, né? Claro. E aí, como que é isso pra você, cara? Você separa? Você acha que, tipo, essa ideia de que ou você é um ou é outro? Como que é pra você conciliar tudo isso? Também foi um processo de construção em mim, sabe, Davi? Eu sou cristão, sou evangélico. Isso aconteceu... eu não nasci eu nasci numa família católica, meu pai é português, então a minha família era católica, eu me tornei evangélico com o passar do tempo, né? Foi uma construção, e claro, e vem a construção do João de hoje, né? O que é o João de hoje? Hoje, eu acho que assim, cara, hoje eu entendo a fé, e as pessoas sempre às vezes me questionam, né? Porque tem muito isso, cara. Pô, como é que você enxerga a religião, a ciência, assim? Pô, você é evangélico, cara. Como é que você vê tudo isso? Olha, pra mim, a fé é uma experiência que eu entendo como pessoal. Então veja só. Eu consigo te explicar por que o céu é azul. Mas tem coisas que dentro de mim, a minha experiência que eu tenho com Deus,
eu não consigo, assim, explicar, trazer para o contexto do método científico. O céu é azul, eu consigo. A gente explica lá o efeito Rayleigh, mas espalhamento Rayleigh, exatamente. Então dá para explicar, mas o sentimento, a minha experiência que eu acredito que foi com Deus é o que eu chamo de fé. E assim, eu acho natural as pessoas quererem juntar as coisas, né? A ciência, a fé, mas tem algo, cara, que eu por muito tempo eu tentei, Davi. Eu confesso pra você que muito tempo eu tentei juntar a ciência, tentar explicar Deus, mas tem uma hora que a gente desiste, cara. Porque a gente entende também que um dos princípios bíblicos é que é impossível a gente ter um contato com Deus, né? Se não tiver fé. Porém, fé é a certeza das coisas que não se explicam, que não se entendem, que não... Cara, então se a gente... Não sei se você entendeu. Fé é essencial para entender a Deus. Aliás, fé é essencial para você agradar a Deus. Mas se eu explico que Deus existe de forma científica, usando método científico, então eu não preciso ter fé. Não sei, essa é a construção do João, tá? Eu tô falando de mim. Sim. Eu tô falando da minha pessoa. Com você pode ter sido diferente, com outras pessoas pode ter sido diferente. E isso tudo é lindo, tudo é perfeito. Porque é na diferença que a gente aprende. Mas como eu me construí? Me construí assim. Teve uma hora, teve um problema, teve um momento que eu falei, cara, mas peraí, por que eu tô querendo tanto explicar que Deus existe? Peraí, se eu um dia conseguisse provar a existência de Deus, eu estaria ferindo um princípio bíblico, que é a fé. Porque se eu prover a existência de Deus, então eu não preciso ter fé que ele exista. Não há necessidade de ter fé. Então o que eu faço, cara? Eu entendo Deus como a minha experiência pessoal. Algo que não tem explicação. Algo que eu senti. E que, claro, eu sempre convido as pessoas, cara, você quer ter uma experiência? Busque. Vai a uma igreja, busque a Deus. Tenha a sua experiência. Claro. Porque eu tenho certeza, assim, que do que eu conheço, assim, eu não sou ninguém, eu não sou absolutamente nada. Mas assim, do que eu conheço da minha experiência com Deus é que Ele falará com você completamente diferente do que Ele falou comigo. A sua experiência... Personalizado, claro. A sua experiência será diferente da minha. A minha pode até te inspirar, mas a minha não vai ser igual à sua. A minha é a minha experiência e essa é a minha. A minha é a forma, assim, que Deus, no meu coração, disse pra mim, assim, pelo menos eu senti isso, cara. Para de tentar me entender. Apenas passe a viver comigo, sabe assim? Então, isso pra mim foi importante. E hoje é assim, cara. Hoje é assim. Legal, a minha fé é algo que me alimenta, que me fortalece, que me faz andar todos os dias, que é importantíssima pra mim. Importantíssima. E ela não tá só quando eu tô dando aula, ela não está só quando eu tô dirigindo, ela está em todo momento se apresentando pra mim de formas completamente diferentes, e é isso que pra mim é Deus. Deus não é uma coisa... Deus está dentro de mim, sabe assim? Sim, como tá dentro de todos. É meio complexo, mas busca a sua experiência. Cara, eu tô falando pras pessoas, não tô falando pra você, tá, Davi? Tô falando no geral. Que não, tá mas pra mim também. Mas, cara, busca a sua experiência. Cara, porque é isso, cara. É uma coisa muito, muito, muito pessoal. E isso que você tá falando é mais uma vez um ponto, assim, também de equilíbrio. Porque eu percebo, na minha visão, assim, que Deus, que é o autor da fé, sim, e é divino, na minha percepção, ele, quando criou o universo e a vida e tudo, ele não se contradiziria. Essa palavra não existe, né? Ele não seria contraditório. Sim. Então, as coisas, na minha visão, a priori, têm um encaixe. Sim. Tem um encaixe. Só que eu ficar pautado somente nesse encaixe, sim, de, ok, faz sentido o universo ter sido criado e não ter surgido espontaneamente. Sim. Faz. Mas aí não é o fim aí, não acaba aí. Isso pode me convencer, isso pode ser pelo menos razoável,
A questão é que nunca a gente vai provar que Deus existe, Sim. ou que ele também não existe. Sim. Isso nunca vai acontecer. Sim. O que pode acontecer é da gente ter algumas ideias e ver que é razoável. Claro. É razoável acreditar que ele existe. Existem Claro. bons argumentos para isso. Existem. Mas a experiência pessoal, ela é maior do que isso. Exatamente. A experiência, por mais que eu agregue isso, esses argumentos que eu falo às vezes um pouco aqui no canal, que fazem sentido, por mais que você não acredite, pelo menos se você for intelectualmente honesto, você vai pelo menos dizer que é razoável. Sim. Que pelo menos faz sentido. Claro. Mas isso não acaba aí. Não é uma experiência simplesmente cognitiva, a experiência com Deus. Mas é uma experiência de fé, que é um passo além da racionalidade. Não que a racionalidade seja contra a fé. Sim. Mas que elas apontam para o mesmo destino, mas a fé vai mais longe, né? Sim. É um vetor que tem um módulo maior, Um módulo né? maior, Exatamente, é assim que eu enxergo cara. as coisas. Mas é lindo, né, cara? Mas essa é a beleza da coisa, né? A nossa construção, né? Claro. O nosso entendimento, né? Tem gente que me pergunta assim, Davi, mas e aí? O planeta tem 4 bilhões de anos ou tem 6 mil? Me corrige se a Bíblia fala de 6 mil, Davi. Talvez eu esteja errado, tá? Não, me corrige. Pela conta, assim, o pessoal fala entre 5 e 15. Então, mas aí, esse número 6 mil é bem falado, assim. Então é 6 mil ou é 5 bilhões? Eu falei, cara, eu não tenho. Eu não olho para a Bíblia como um livro que eu vou analisar ele de forma científica. Não que não se possa fazer isso, como você falou, é muito lindo fazer. Mas para mim, quando eu olho para a Bíblia, eu olho para um livro que me lê. Eu olho para um livro que Deus está querendo falar comigo. Então eu pessoal, o João, tá? O João, eu não tenho essa visão. Eu vou mais pro lado assim, cara, mas o que Deus queria dizer com isso quando ele disse isso, sabe assim? Essa é a visão que eu tenho. Tipo assim, então eu não fico preocupado com o número. Cara, não é isso. Não tô aqui avaliando se a Bíblia está cientificamente correta. Não, cara, eu tô olhando. Eu tenho que entender que a Bíblia foi um livro escrito por pessoas, mas pessoas inspiradas por Deus. Então, o que ele tá querendo dizer para mim aí? O que tá falando aí, né? Então, sabe assim, é assim que eu entendo a coisa, que eu observo a coisa. Mas respeito muitíssimo vários cientistas, teólogos, especialistas, pessoas de grandíssimo conhecimento que trabalham passeiam por essa área, misturam essas coisas com muitíssima habilidade. Eu tô falando aqui do João, uma pessoa simples aqui de São Paulo que não tem que não tem eu não tenho teologia, né Davi? Não sou teólogo, então eu não tenho essa habilidade. Tô falando muito mais da minha experiência pessoal. Claro. E é isso que eu queria, que eu gostei de ouvir, cara. É isso. Os caminhos são diferentes para cada um. Sim. Né? Cada um percorre um caminho. Sim. E talvez uns precisam passar mais por um filtro racional. Sim. Para ele funciona assim. Para outros é uma experiência. A gente usando a própria Bíblia agora. Jesus, quando foi curar alguns cegos, ele fez isso de maneiras diferentes. Sim, para um ele diz, verdade. Enxergue. Para outro ele cuspiu nos olhos. Para outro ele fez um lodo. Exatamente. E por que ele não fez igual? Cara, não sei. Demais. Porque ele pode fazer diferente. porque depende. Porque era uma experiência da pessoa com Deus, né, cara? Né, cara? Era a pessoa que estava tendo essa experiência com Deus. Então eu tenho muito isso, assim, comigo. Pelo menos comigo. Obrigado, assim. Cara, por ter compartilhado Imagina, isso. Imagina. Esse seu ponto de vista, assim, muito bonito, cara. E parabéns, assim, por encarar as coisas com essa leveza, cara. Assim, porque quando às vezes a gente vai tocar nesses assuntos, é assunto tenso, né? Tipo, tenso, sei lá, eu tô ligado. É tipo política, futebol e religião, cara. Não, será que se o cara, meu chefe passar aqui e me ouvir falando isso,
E, cara, você tratar isso assim de uma maneira leve é muito bonito, cara. Parabéns, mano. Tipo, eu fiquei muito contente aqui. Mano. Cara, é assim, beleza, é o João, mano. Exatamente. Eu sou físico e sou cristão. Pronto, e aí? Exatamente. Qual é que é? Exatamente. Parabéns, cara. A gente tem que parar de procurar padrão, sabe assim, que as pessoas tenham padrões, sabe? As pessoas são diferentes. Eu aprendi isso, Davi, porque eu tenho um filho com deficiência. Acho que você sabe, né? Uhum. Eu tenho um filho com Sim. deficiência. E eu sempre falo que o meu filho com deficiência foi o meu maior professor. Porque ele me ensinou como que, cara, como acontecem as coisas, sabe? Assim, os processos são diferentes para as pessoas, são diferentes. Então eu entendi pro meu filho que ele, por exemplo, ele é deficiente visual. Eu entendi com ele que a deficiência é um ponto de vista. Por quê? É uma referência. Porque do ponto do meu referencial, eu posso dizer que ele é deficiente. Porque ele não enxerga. Mas do referencial dele, deficiente sou eu. Porque o que ele escuta de frequências a mais do que a nossa capacidade é um negócio absurdo, Davi. Ele dobra a capacidade auditiva dele é infinitamente, não estou falando só de capacidade e intensidade, estou falando em frequências, é infinitamente maior do que a minha. Então peraí, quem é o deficiente? Se você estiver falando de audição, é o João. É o João, exatamente. Exatamente. Então ele me ensinou isso, cara, que as pessoas são diferentes e que a gente tem que entender as pessoas de acordo com o referencial da pessoa. Se falou muito tempo aí por empatia, até mesmo nas igrejas, se falou muito por empatia. Eu acho que se aplicou pouca empatia, com todo respeito às milhões de pessoas maravilhosas que falaram sobre isso, mas eu acho que está na hora da gente olhar realmente do ponto de vista de cada um e entender que o nosso crescimento está na diferença. Davi, vou te fazer uma pergunta. Você tem alguma coisa para ensinar para você mesmo? Obviamente não. Tudo que você sabe, você sabe. Então, o aprendizado, ele não está nas nossas igualdades, Davi, no que eu sou igual com você. O aprendizado, Davi, está na diferença que eu tenho para você. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. É nas nossas diferenças que nós aprendemos. Naquilo que nós somos iguais, nós podemos nos aproximar, mas não é onde acontece o aprendizado. Perfeito, cara, é isso. E isso traduz a essência da universidade. Exatamente. Que não é uniformidade. Exatamente. Mas sim unidade entre os diferentes. Exatamente. Né? A academia é isso. E também trazendo um ponto mais bíblico, que é que a Bíblia fala que o ferro afia o ferro, né? Sim. Então, assim, é raspando o atrito Sim. de um ferro com o outro que melhora ele quanto ferramenta. Sim. Né? E acho que é isso, cara. Cara, pra gente já ir finalizando aqui, Sim. Eu não posso deixar de tocar rapidão. Sim, pode perguntar. Em um ponto, em um assunto, que é a astronomia, cara. Eu vejo que os seus vídeos, assim, a maioria, não sei dizer a porcentagem, mas uma grande parte passa por astronomia. E é um assunto que eu sou suspeitíssimo de falar. Sim. Eu amo astronomia, cara. Claro. E aí, pra gente encerrar assim, cara, queria que você contasse aí como que é a repercussão nas redes sociais dos vídeos de astronomia. Eu fiquei até sabendo um dado, não é científico, hein? Tá. Que tá tão em alta, tá tão no hype, tá o no lance hype. O lance espacial, o lance, né, da astronomia, astrofísica, que a informação que eu tive, cara, é que até tema de festa de criança, tema espacial, aumentou perante outros temas. Eu tive essa informação. Tema NASA. Minha filha fez festa da NASA. Eu tive essa Olha, aí, ó. Cara, eu acho que a gente pode fazer um estudo sobre isso. Eu vi de uma mulher que faz festa no Brasil, festa infantil, e ela falou que na percepção dela esse tema aumentou. Que lindo, cara. Então é um assunto que tá quente, né? Sim, tá quente sim, esse assunto. Sim.
E aí, queria que você falasse um pouco, assim, como que é, em particular, esse tema de vídeo, como que é pra você fazer as pesquisas, os vídeos, qual tema, talvez, você gosta mais dentro da astronomia, e aí a gente encerra, assim, falando desse assunto tão bom, cara. Ó, é muito engraçado, porque minha especialização toda, desde a graduação, do 3º ano de graduação, foi muito pra física nuclear. Muito para física nuclear. Então, na verdade, a minha formação mais base, é claro que eu fiz física, né? Mas minha formação maior é em física nuclear. Entretanto, eu acho que teve um lance assim, havia muita pergunta. Quando eu comecei a fazer coisas para a internet, eu percebi que a questão do espaço estava na hype. E aí, o que acontece? Tem coisas que remetem ao espaço, a explicação de astronomia até de astronomia básica, que são temas de ensino médio, né? Que é gravitação universal, lei de Kepler, velocidade orbital. Por exemplo, um tema que é muito simples, que no fundo a gente fala às vezes no ensino médio, a velocidade mínima para entrar em órbita. Que simples, é super simples. Eu tô falando de coisa simples, tá? Tô falando ali do Newton clássico. Claro. Newton clássico, Newton. Então, a gente falou tanto de Newton aqui. Então, cara, tô ali no basicão do Newton, cara. E pô, é simples. Então eu percebi que, posso levar isso pras pessoas. Às vezes, que acham que isso pode ser o fim do mundo, uma coisa extremamente... Não, cara, tá aqui. Não é tão difícil assim. Vamos levar ali a astronomia de um jeito mais simples, de um jeito mais, sei lá, que possa atingir todo mundo, mas também com base, tentando dar um espanto. Eu tive, confesso pra você, Davi, algumas coisas, por exemplo, que envolvem lei de Hubble, que eu não tive na faculdade. Foi diferente de física nuclear, que eu construí tudo em física nuclear. É claro que gravitação universal, a gente tá falando, eu tô falando nomes técnicos aqui, galera, mas eu tô conversando com um amigo, você que tá assistindo também tá entendendo, mas vamos lá, ó. Pode anotar esse nome e pôr no Google depois também. Exatamente. É uma boa. Cara, gravitação universal é um tema que a gente sabe na faculdade, isso aí não tem jeito. Você sabe na faculdade. Né? Agora, quando você ultrapassa isso, como por exemplo lei de Hubble, isso foi coisa que eu fui estudando depois. Relatividade geral, cara, relatividade geral, que é um tema absolutamente lindo, maravilhoso, espetacular, a gente tem na faculdade uma parte muito pequena. A gente fica muito na restrita na faculdade. Pelo menos quando eu fiz, assim, bate muito ali nas equações de Lorentz. Fica muito nas equações de Lorentz e fazer aquelas Paradoxo dos Gêmeos. Paradoxo dos Gêmeos e fica lá nas equaçãozinhas de Lorentz. Aí a relatividade geral mesmo, eu fui estudar porque eu percebi que acontece, as pessoas estavam falando sobre isso, que querem saber sobre isso, e pô, peraí, isso não tá tão longe do que eu sou. Eu posso pegar aqui e vou estudar um pouco mais, vou ter que estudar, e eu realmente estudei, falei, vou dar uma estudada. Vou dar uma estudada em relatividade geral, vou dar uma estudada em conceitos de que envolve mais aprofundado gravitação universal, para poder passar isso pro público. Então foi isso, assim, cara, eu percebi que as pessoas estavam falando sobre isso, eu sei que eu tenho uma habilidade para isso, eu comecei a estudar mais. Mas essa é a minha relação. Que legal. Mas é claro, eu amo tudo isso, cara. Eu sempre me fascinei. Eu acho que eu não fui para astronomia ou astrofísica, porque a vida me levou por esses caminhos, né? Aquela construção que a gente falou no começo do podcast. Mas assim, eu tinha muita tendência, eu confesso. Porque eu sempre fui aquela pessoa que olha pro céu e fala, cara, as estrelas, e viajava na paçoca. Então, depois de formado... viajava. Então, depois de formado, eu pude usar isso aplicado na educação. Vamos mandar brasa. Então, é isso aí que eu tô fazendo. É muito gostoso, viu? É muito linda a astronomia. Você tá numa área muito linda, cara. Você tá numa área muito linda. Cara, eu sou suspeito, mano. Você tá numa área muito linda. Tudo que eu falar aqui, ninguém vai levar em conta porque eu sou suspeito de falar. Realmente é muito encantadora, lindo, cara. É encantador, é maravilhoso, assim.
É fascinante, é fascinante. É. É fascinante. Eu tenho esse efeito do espanto, uau, tipo, quase todo dia, assim, cara. Sei. Cada foto que você olha... Isso é um combustível enorme. Sim. Isso é um combustível, cara. Demais. João, cara, quero te agradecer, Imagina. mano, por ter Eu que agradeço pelo aceito papo. o convite, ter separado aí um tempo da sua rotina pra mim. Não, tamo junto. Espero que tenha sido agradável pra você, Foi tanto muito. quanto foi pra mim. Foi muito agradável. Bom pra mim. Foi muito agradável. Muito agradável. Foi muito legal, cara. E é isso, mano. Que você continua aí brilhando, trazendo mais coisas pra todo mundo. Esses vídeos seus que são verdadeiras sementes, cara. Acho que um dia você vai saber de muita história. Isso já não estiver acontecendo. Eu espero. De pessoas que viram o vídeo, tiveram um start e cara, seguir em frente. Esse é o objetivo. Faculdade. Esse é o objetivo. Parabéns, acha cara. o seu caminho, né? Esse é o objetivo. Colocar esses meninos e meninas pra voar. Voa aí, cara. Encontra o seu caminho. Cara, se você me permite, Imagina. se eu pudesse definir você em uma palavra, que é difícil, mas talvez eu escolheria a palavra generosidade. Que legal, tô feliz em ouvir isso. Porque, cara, a sua generosidade de partilhar aquilo que você tem com os outros, é claro que isso volta pra você depois. Claro. Mas, a princípio, a generosidade de entregar, cara, de servir, de estar aqui, cara, eu tô te servindo. É muito bonito em você, cara. Parabéns, mano. Pô, obrigado, Davi. Eu acho que eu precisava ouvir um negócio desse aí. Tô feliz. Tô feliz. É isso aí, cara. Tô feliz. É um dom de Deus, tá? Sim. É um dom de Deus. Então eu fico feliz que Deus tenha me dado esse dom. E é isso, quero dizer que eu tô João. muito feliz, muito agradecido. Eu me sinto honrado em te conhecer, em conhecer sua história, em estar mais perto de você. Eu acho que é isso que é lindo, assim. E eu acho que grandes coisas vão vir por aí também. Eu quero muito que você faça uma live comigo lá pra eu ficar te fazendo perguntas do seu trabalho. Eu já falei isso, vamos fazer uma live pra eu ficar perguntando, vai falar do seu trabalho. Agora, o que você faz aí? O que um cara que tá fazendo doutorado em astrofísica tá fazendo na vida? Bora. Vai ser um prazer. E aí eu quero muito falar sobre isso, sobre essas relações. Eu acho que isso é essencial pra nós. E eu tô muito feliz, cara. Obrigado, meu, de coração. Eu que agradeço. Obrigado, João. Eu que agradeço, cara. E você que assistiu até agora, ou se você ouviu, se você estiver na plataforma de áudio, Spotify, Deezer, podcasts, onde você estiver, dá um seguir aí, compartilhe esse conteúdo com alguém que você achar relevante, dá um curtir se você estiver no YouTube. Foi um prazer, espero que você tenha gostado. Hoje foi demais. Até mais e valeu!